e tu vais dizer, caraca, que louco. Olha só como é que funciona o nosso dia-a-dia. Essas mensagens subliminares, elas entram, nós absorvemos e nunca reparamos. Tu vais num restaurante, um Fasano da vida, um Terraço Itália, a temperatura de cor é uma temperatura amarela. Certo? Ela é convidativa, ela é agradável, ela é relaxante. Porquê? Porque as pessoas querem que tu fiques lá. Tu pedes mais uma garrafa de vinho, mais uma sobremesa, mais um copo de whisky. E quanto tempo tu mais estás lá, tu mais consomes. Mas se fores num bandejão, qual é a temperatura de cor? É esta, branca. Que as pessoas querem é que tu vás embora, que dês lugar a outros. Então elas não querem que tu fiques muito tempo a fazer sala. A fazer sala. Então tu repara que uma luz branca, ela torna-se desagradável aos nossos olhos. Porque ela emite informações subliminares que tu tens que estar em movimento. Então, quando as pessoas utilizam isso em casa, por exemplo, no meu quarto tem uma luz branca, porque as pessoas têm uma coisa que engana muito. Elas acham que o LED, a lâmpada LED, ela só é branca, fria. 6500, é mentira. O LED tem nada a ver com isso. O LED é uma fonte emissora. LED significa diodo emissor de luz. É um diodo, aquela coisa que nós temos do controle, é um diodo emissor de luz. Isso é que é LED, a sigla LED. Só que é o contrário. Então o LED é um diodo emissor de luz. Se nós virarmos ao contrário, dá LED. Entendi. Diodo emissor de luz. Então, esse diodo emissor de luz, ele pode vir na temperatura de 3000 ou 6000 Kelvin, ou 2600. O padrão mundial de temperatura são 4, tá? É 3000 Kelvin, que é a temperatura quente, aquela temperatura amarela, o branco amarelo. 4000 Kelvin, que é o neutro das Smart Feeds, por exemplo, sim, que é aquela temperatura neutra. 5500 Kelvin é o chamado Daily Light, a luz branca ao meio-dia. E os 6000 Kelvin é o branco frio. Esses 4 padrões são mundiais. Ou seja, esses 4 padrões de temperatura, eles podem existir em qualquer fonte luminosa, seja ela de LED, emissor de LED, ou numa lâmpada de descarga. Não tem a ver temperatura de cor com a fonte de emissora de luz. São coisas diferentes. As pessoas acham que comprar uma lâmpada... vou comprar uma lâmpada LED, tem que ser branco frio. Não. É o mesmo preço, inclusive. Eu era essa pessoa. Você acredita? É normal. Porque a minha esposa, ela tem a íris rachada, né? De estigmatismo. Aí ela esfregava muito os olhos e aí rachou a íris dela. E aí essas luzes aqui incomodam muito ela. Aí lá em casa, ela queria trocar todas as luzes justamente para o branco quente, porque fica mais confortável. O conforto não tem a ver com o problema de ter quebrado a retina. O conforto tem a ver com todos nós. Porque não... Repara numa coisa, o nosso globo ocular, todas as informações, quando tu vais fazer no oftalmologista, ele não se preocupa com o que tu tens aqui. Ele preocupa-se com o que tu tens atrás, que é a retina. A retina é que te dá todas as informações. Quando a pessoa fica cega, são os nervos ópticos que se descolam da parte de trás. Então, na parte de trás, tu tens os cones e os bastonetes, que são, tanto os cones como os bastonetes, eles chamam-se cones, porque realmente eles parecem cones. São os responsáveis pela detecção do espectro de cor. Ou seja, quando nós temos o daltonismo, há pessoas que são daltónicas, elas não conseguem interpretar o RGB, porque os cones são divididos em 3. RGB. Red, Green and Blue. Então, a mistura dessas 3 cores, as aditivas... Formam todas as outras, né? Todas as outras. Tanto é que o branco não existe. O branco é a mistura de todas as outras cores. O branco, no espectro luminoso, se vocês pegarem, não tem branco. Não existe. Vocês veem até, por exemplo, no arco-íris, que é o espectro todo, não vê em branco. Não tem branco. Vai reparem que assim, vai do infravermelho até o ultravioleta. Então, nesse espectro, as 3 cores primárias é o RGB. Red, Green and Blue. O verde, vermelho e azul, certo? O vermelho, verde e azul. O que nós temos na nossa retina, na parte de trás do nosso globo ocular, são os cones. Cada um dos cones é responsável por entender essa frequência, porque nada mais é que a luz é um conjunto de frequências eletromagnéticas que o nosso olho capta. Porquê é que eu digo isso? E é importante nós vermos. Frequências magnéticas é tudo aquilo que anda aqui. É raios gama, infravermelhos, ultravioletas, frequências rádio, tudo aquilo que circula no ar que tu não vês são frequências eletromagnéticas. O som ele propaga-se no ar por causa disso. O som, a luz, etc.
Só que no nosso globo ocular, a nossa visão humana, ela tem uma limitação de espectro. Ela só vê uma pequena parte do espectro que existe, porque nós não vemos o infravermelho no ar, nós não vemos o ultravioleta, mas dos 370 nanómetros até aos 740 nanómetros, estamos a falar de nanômetros, minúsculo espectro, é uma coisinha assim. É o que é que o nosso olho consegue captar. E isso nós estamos a falar de milhões de cores. Um pequeno espectro. Nossa. E aí o que é que acontece? O globo ocular, através da retina, ele consegue detectar essas 3 cores. Tanto é que tem pessoas que têm uma deficiência num dos cones, ou no R, ou no G, ou no B, e o que é que acontece? Ela não consegue distinguir o azul do verde. Ela não vê preto e branco, a não ser que ela não tenha os 3 cones, mas é assim, ela consegue, eu consigo ver o vermelho, só que eu não consigo distinguir o azul do roxo. Que ela tem uma deficiência no blue, ou seja, por causa dos cones. Já os bastonetes também existem na retina, são responsáveis por quê? Por a tua visão periférica e pela a tua intensidade de luz. Como é que eu falo isso? Se repararam que os felinos, eles conseguem ver muito melhor do que nós à noite? Só que quando tu olhas para um felino, ele até, parece que durante, se fizeres filmagem, ele fica com o olho vermelho. Sim. É o bastonete dele que tem, é como se fosse o ISO de uma câmara. É como se fosse um ISO. Ele consegue expandir de tal maneira que toda a pouca luz que existe, ele consegue captar. Agora reparem como é que o ser humano é. Se nós, seres humanos, nós estamos num ambiente muito claro, entramos num ambiente escuro, nós não conseguimos ver nada. Em segundos começamos a ver. É verdade. O nosso bastonete dá uma adaptada, né? Exatamente, por causa dos bastonetes que nós temos na retina do olho. Então, sabendo isso, sabemos que nós temos bastonetes e temos os cones. E o bastonete, ele é responsável pela intensidade, a quantidade de luz que ela entra, e isso, obviamente, que faz com que haja depois uma coisa que é temperatura de cor. A temperatura de cor, ela não tem a ver, porque o branco é melhor ou o amarelo é pior. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o conforto visual. Conforto visual é tipo, porque nós gostamos mais do nascer e do pôr do sol. E quando é muito branco, nós que forte esta luz. Cara, tem que usar óculos. Mas o pôr do sol nós achamos confortável. Tanto é que na nossa sala, no nosso quarto, nós usamos aquela luz amarela. Por conforto visual. Sabendo isso, por que é que nós não utilizamos isso nas igrejas? Só que tem um porém. Quando tu colocas as igrejas num ambiente de uma temperatura demasiado amarela, o que é que vai acontecer? Tu vais dar umas cochiladas. Pessoal, fica com sono. Estou a ouvir um cara a falar 1 hora. Vou ficar com sono. Então o que é que nós temos que fazer? Utilizar, em vez do branco quente, o branco neutro. Que ele não é nem frio nem quente, que ele é neutro. Então, aí é que está o grande segredo que as igrejas não fazem. Ou elas trabalham com os extremos, que é o quente ou o frio, e de uma forma as pessoas elas ficam extremamente cansadas quando elas estão perante uma luz muito quente, porque assim, o que é que acontece? Na nossa cabeça. Cara, estava muito confortável, mas eu não consegui, ouvir a palavra do pastor, Estava sempre a cochar, deu um sono. E, cara, estou cansado. Sabes porquê que estás cansado? Porque tu estás numa luta interna. Tipo, eu não posso adormecer, caramba. Eu não posso adormecer. Nossa, estou aqui para ouvir a palavra. E quando estás a pensar, quando fazes uma coisa, não fazes a outra. É. E aí, o que é que ele estava a falar mesmo? Não posso adormecer. Ele já está a falar. Ou seja, tu sais daquele momento, daquele culto, extremamente cansado, não ouviste a palavra, porque estás numa luta interna para não adormecer. Se for extremamente frio, é o contrário. Tu ficas, cara, que desagradável que está aqui, nossa. Cara, eu precisava de relaxar um pouco. Esses momentos, por exemplo, em que o homem se liberta no momento da adoração para poder chorar, algum homem consegue chorar se for muito disposto? Não. Não consegue. Não. Quando tiver muita luz, não, eu não vou chorar. O pessoal vai olhar para mim e chorar, nossa. É mais homem que é mais... Principalmente os homens, né? Então, a luz, olha como é que a importância da luz tem num momento de culto. A dinâmica que tu podes usar através de temperatura, através de o significado das cores. Porquê? Porque tanto o significado como a temperatura, eles são fundamentais. Intensidades são fundamentais. Se tu pões, por exemplo, blackout, não se usa a igreja. Porquê? O blackout não se usa a igreja porque ele coloca-te numa posição para pessoas que sofrem de doenças tipo claustrofobia.
tu apagas a luz, a pessoa não sabe onde é que está, cara. Ela começa a entrar em pânico. Nossa, meu, eu estou... Por que é que as pessoas têm esse problema? Ou seja, nós estamos a entender uma situação que é, quem vai assistir a um culto não é uma pessoa normal. Por algum motivo a pessoa tem uma doença física ou espiritual. Geralmente, não há regra sem exceção, obviamente, as pessoas que vão para cultos, elas precisam de tratamento espiritual, de físico, e elas precisam de ajuda. Se tu colocas em situações constrangedoras, tipo escuro, blackout, a pessoa ela não se vai sentir confortável. Então, blackout não pode existir. E ao contrário, luzes psicadélicas, é exatamente também não pode. Pessoas que têm labirintite, que sofrem de epilepsia, elas desencadeiam rapidamente um ataque com isso, com luz estroboscópica. Estrogo, né? Então, esses cuidados que nós temos que ter dentro de uma igreja têm que ser levados em consideração. Eu acho que toda igreja tinha que abrir tem um iluminador, mas não um iluminador que sabe mexer só na DMX. Exatamente. E ali, mas tem que estudar toda essa questão de ciência mesmo, humana, para conseguir corresponder com o reino mesmo, para não causar esse tipo de incômodo. Nos meus workshops, eu faço alguns, eu gostaria de fazer mais, porque eu acho que nessa parte nem é muito a fase de sentar numa mesa as pessoas, mas colocar os pastores naquela mesa. Também explicar aos pastores. Ou seja, isto passa para além de as pessoas que estão a fazer luz. Do pastor entender a importância da luz para a própria igreja dele. Porque assim, não é um luxo, é uma necessidade. Então, a partir do momento em que o pastor entende que iluminação não é um luxo, é uma necessidade, ele vai priorizar de uma forma diferente a necessidade de ter luz profissional e de ter pessoas profissionais. Porque nós estamos a falar agora de situações extremamente preocupantes, de pessoas, que eu tive relatos, de saírem do culto e irem vomitar para o estacionamento porque tinham muita luz estroboscópica nos olhos, muita fumaça, e a pessoa sentiu-se mal e foi vomitar para o estacionamento. Isto relatos de pastores que chega até você. Então tudo tem que ter aquele seu equilíbrio para poder não dar errado. Porque, cara, já pensou, você tá na igreja, a pessoa tá lá, tem um problema, pisca a luz no olho dela, já era. Não acabou. Tu nunca sabes quem é que está naquela igreja. Agora, tu podes saber uma coisa. A pessoa está lá por alguma doença que ela tem. Física. E se nós formos analisar bem, tu pensas assim, a maior percentagem de pessoas que vão para a igreja são pessoas que elas precisam de alguma coisa. Então é assim, aquilo tem que ser um momento em que ela se sinta muito confortável, ela se sinta plena, ela possa ter um momento de chorar e não estar constrangida, seja ela mulher ou homem. E se tu não dás a intensidade mínima, porque aí é que está, quando tu és iluminador é como se fosse um DJ. Tu tens de fazer a leitura do espaço, do momento e do público. Tu tens que olhar assim, o meu culto de sábado à noite, que é para os jovens, é igual ao culto de domingo de manhã? Não. Mas eu estou a usar a mesma mesa, os mesmos equipamentos. E até a mesma banda e o mesmo pastor. Só que o público é outro. Sendo público diferente, já muda toda a questão de iluminação. Então tu fazes cultos diferentes. Eu faço o culto das 9h30 diferente do culto das 4h30, por exemplo. Isso é louco, mano. Minha cabeça tá explodindo, Tá com explodindo isso, aqui mano. também. Porque é loucura, mano. Loucura. Já teve algum momento de você estar assim atrás da mesa e você de ver alguma coisa impactante que te fez chorar, que te fez... Quantas Conta pra gente. vezes? Uma delas